Muito bem. Você pode Certo. começar. Bom, então, professora, meu nome é Felipe, estou no nono semestre, eu queria agradecer a oportunidade e eu escolhi falar no meu trabalho de conclusão de curso através do processo sucessório e a partilha de bens. O objetivo aqui, eu dividi o trabalho em 3 partes, para ficar mais fácil aqui, e os objetivos principais são, eu quero conceituar o que é o processo sucessório, quais são os sujeitos. Na segunda parte, eu quero como que acontece essa sucessão, essa transmissão à herança, né? E também os incidentes que podem acontecer. E finalizando aqui, vou estar falando um pouco sobre o inventário e a partilha. Eu escolhi esse tema porque eu vi a importância que o advogado tem, né? Porque a gente fala do processo sucessório não só extrajudicial, não só judicial, mas extrajudicial também. Então, a questão de que o advogado a família, no caso, os herdeiros, né, não só a família, mas os herdeiros estão passando por um momento delicado, né, que é o falecimento. Mas a metodologia que eu utilizei foi os próprios livros mesmo, que eu escolhi, que eu achei mais interessante, né, foram 4 livros principais, e a gente vai estar falando a respeito dessas bibliografias deles. Bom, enfim, vou dar início aqui. O meu processo, o meu trabalho, falando do processo sucessório, ele acontece com a morte, né? Não tem como a gente falar da sucessão, da herança, sem estar falando da morte. E acontece que pode abrir a sucessão através da morte presumida. Em caso de morte presumida, pode ser que ocorra essa abertura de sucessão. E os herdeiros são as pessoas que vão suceder, né? Que vão receber essa herança. Os herdeiros são divididos entre legítimos e testamentários. Os herdeiros legítimos são aqueles que recebem por direito, por ser parente, vai dos parentes mais próximos para os mais distantes, ou cônjuge também. Porque o cônjuge no Código Civil não é considerado um parente, né? Mas, enfim, por ordem, como eu disse, dos parentes mais próximos para mais longe, a gente tem os descendentes em concorrência com o cônjuge. Caso não haja descendente, vai ser os ascendentes em concorrência com o cônjuge. Caso não haja ascendente e descendente, vai para o cônjuge. Ou então, caso não haja nenhum desses 3, aí vai para o parente colateral, né? Só que aí até 4º grau só. E os herdeiros, os outros herdeiros, os testamentários, ele recebe por testamento. Porém, existe também o legatário, né? O que me confundiu bastante no começo entender, que me chamou a atenção, que o legatário ele recebe através do testamento, mas ele não é um herdeiro, ele recebe um legado, que seja, ou ele recebe um bem ou bens dessa herança. Então, buscando prestigiar ao máximo da vontade do testador, o testamento tem que ser feito completo, né? A questão da herança, ela é temporária. O que acontece? Ela vai do tempo do falecimento do decújus até a partilha de bens. Depois da partilha, é encerrado esse processo de herança. Então, não basta somente a morte, né? É também necessário a aceitação dessa herança, né? O herdeiro ele pode aceitar ou ele pode renunciar. Só que o que acontece? Ele não pode aceitar parte dessa herança e nem renunciar a parte dessa herança. Ele tem que aceitar essa herança por completo. E
com a morte, imediatamente é passada aos herdeiros a herança, só que ele não tem a posse completa, ele possui a posse, mas ele não tem o direito por completo na herança ainda. Enquanto o processo não se termina, ele não tem esse direito. E o legatário, voltando ao assunto do legatário, os bens também não são passados de imediato, apenas o domínio. E o que ampara isso é o direito Saicine, né? Que é o direito base do nosso estudo de herança. Se antes do trânsito em julgado, a declaração, o que acontece? Se não encontrar herdeiros, vai ser declarado a vacância vai ser declarada na questão se não encontrar herdeiros e for decorrido o prazo, né? Mas antes da vacância, é nomeado um curador. Esse curador ele vai ficar responsável pela herança até que encontre, porque o judiciário ele não tem interesse em ter posse sobre esses bens. Então, ele faz de toda forma possível com que encontre um herdeiro. Porém, se for declarado que não foi encontrado herdeiro, com o falecimento, após 5 anos do falecimento, é declarada a vacância. E aí vai para a união, né, essa herança, no caso. Falando um pouco na questão da transmissão da herança pelos testamentos, eu queria falar sobre existe 3 formas de testamento: o público, o privado e quando só um minutinho aqui que agora fugiu. O nervosinho está grande aqui, professor. Tá, você tem mais uns 5 minutinhos para terminar, para que eu possa te questionar, tá bem? Tá ok. Ou então o hológrafo. O que acontece? O privado, o público, ele é declarado. O privado, ele pode ser somente de forma escrita, né? E o hológrafo é bastante interessante porque ele é escrito no próprio punho pela testemunha. Em caso de, vamos supor, um incidente, ele esteja quase morrendo, ele pode fazer a próprio punho sem testemunha. Porém, esse testamento ele vai, se 90 dias não é a morte do testador, ele vai vir a óbito. A questão da transmissão da herança, os incidentes, eu queria deixar bem claro que a herança ela é um bem indivisível até que se termine. E os direitos e deveres são transmitidos também. Não só, o herdeiro não vai receber somente a herança, ele vai ter também deveres que ele vai ter que ser cumprido. E a herança, ela é a totalidade, né, dos bens. Ela vai ser indivisível e não pode ser alienado, né? Porque o que acontece, às vezes, o herdeiro querer alienar. Isso não pode acontecer de forma alguma. Falando na questão do inventário, ela pode ser, como já foi dito, de forma judicial ou extrajudicial, e caso haja testamento interessado em capaz que sejam menores ou interditados, ou então os herdeiros não concordar entre si. Aí ele vai ser obrigatoriamente judicial. Os herdeiros ele tem um prazo de 2 meses para dar início à abertura do testamento. Se eles não fizerem isso, eles podem ser que paguem multa, né? Seja declarado multa. O testamento extrajudicial, ele acontece através do cartório e o documento ele será lavado e terá validade mesmo sem homologação judicial. E após a conclusão desse inventário,
o documento vai ser lavrado, né? E aí vai ter custas também. É uma responsabilidade dos herdeiros aí arcar com as custas. E quanto à partilha, ela acontece somente após o inventário, encerramento do inventário. Então, após o encerramento do inventário, vai ser feita a partilha somente, e o herdeiro ele deixa de ser herdeiro e passa a ser sucessor, no caso, né? E cada sucessor receberá sua devida parte. Finalizando, é basicamente isso aí. Muito bem. Você retorna a sua imagem, então, para que a gente converse um pouco? Ok. Parabéns, a sua temática é uma temática, ela não é moderna, mas ela é extremamente importante, porque sabemos que todos vamos morrer, né? E caso nós deixemos alguns bens, nós iremos ter herdeiros. E esses bens se transformarão em espólio, não é verdade? Isso. E mais tarde vai ser disputado. Justamente. Você comentou sobre os temas mais pertinentes. Você está me ouvindo bem, Felipe? Estou te ouvindo. Ótimo. Então, fique bastante calmo, porque o que eu vou lhe perguntar, você me falou. Eu só preciso que você racionalize, certo? Ok. Você falou ali em inventário referente à morte presumida. Com quanto tempo eu presumo uma morte de forma legal? Na questão da morte presumida, agora porque eu não adentrei nessa parte, mas salvo engano, 5 anos após, né? Perfeito, você respondeu isso. Então, eu tenho aí que tem um decurso de prazo, né, do sumiço dessa pessoa, do desaparecimento dessa pessoa, para que haja, então, a presunção da morte. E aquele que ficou, o cônjuge ou o filho, pede, então, essa declaração de ofício, né, via judicial. Muito bom. Aí eu tenho outra questão. Quando não existe parente, né, de ordem ali, não existe herdeiro, melhor falando, legatário, testamentário ou hereditário, que são as três modalidades que você colocou, qual que é o destino Isso. dessa herança? Aí, no caso, ela vai para a união, né? Aí depende do que compete. Que nem, vamos supor, se é um imóvel, vamos criar a hipótese de ser um imóvel aqui dentro de Paranatinga. Aí ele vai voltar para o cofre daqui. No caso, ele vai ser destinado para Paranatinga. No caso, for na questão estadual ou Distrito Federal, ou então na questão da união, né? Ele vai para a união, no caso. Aí depende de qual patamar que ele vai ser classificado. Certo, mas de qualquer maneira, ele retorna, né? Ou para a União, ou para a Federação, ou para o município. Isso. Ele vai ser agregado a aos bens de uma dessas unidades. E Minha última pergunta para você, que apesar de você ter citado o inventário judicial e extrajudicial, existe aí um diferencial em regras, né, para o judicial e o extrajudicial. Quando é que eu posso fazer um inventário extrajudicial? o extrajudicial é caso não haja aqueles 3 casos, né, de ser incapaz, independente da incapacidade, não ter testamento, né, e também não ter desacordo entre os herdeiros, né? Os herdeiros eles têm que estar em consenso, no caso do extrajudicial. Muito bem. Felipe, você completa sua apresentação nos 15 minutos, parabéns. Você manteve a voz bastante tênue e regular. Eu entendo um pouco do nervosismo, mas você tem muita solidez e compreensão do assunto, certo? Eu vou organizar o vídeo, amanhã eu libero e encaminho ele para você, a sua gravação.
Da mesma maneira que eu vou encaminhar para a coordenadora a sua ficha e o vídeo também demonstrando a sua apresentação. Acredito que o resultado saia entre o dia 23 e 24, mas eu posso parabenizar você pela coragem do tema e pela boa explicação. Obrigado. Certo? Eu finalizo aqui a Pode. nossa gravação, tá bem? Tá bom, Uma então. boa noite para você. Boa noite, até mais.